Olá, chegamos ao fim de mais um ano e nessa época você já sabe, a gente relembra tudo o que a Justiça do Trabalho Potiguar realizou durante o ano que termina. A partir dessa edição, a gente inicia uma retrospectiva dos principais assuntos abordados em 2022 aqui no programa. Olha só. Neste ano, tivemos a retomada de 100% das atividades presenciais no tribunal desde o início da pandemia. O TRT-RN participou de negociações importantes para a sociedade, como o debate entre rodoviários e empresas do transporte coletivo de Natal. Teve a correição do Tribunal Superior do Trabalho com a presença do ministro Caputo Bastos. O TRT-RN também foi fonte de conhecimento para centenas de estudantes universitários que visitaram a instituição este ano. Doou alimentos para instituições beneficentes, fez o descarte adequado de milhares de itens eletrônicos e incorporou serviços que surgiram no auge da pandemia. Então fique aí que o programa Justiça e Trabalho Especial Retrospectiva está no ar. Essa retrospectiva começa relembrando o que era assunto aqui no programa no início deste ano. Vivíamos um surto de casos de influenza H3N2 e o tribunal realizou uma campanha interna para vacinar os trabalhadores da instituição. A ação de vacinação contra a influenza aconteceu no setor de assistência médico-odontológica e foi destinada aos servidores, terceirizados e estagiários que não tinham tomado a vacina contra a gripe no ano de 2021. Cerca de 140 doses do imunizante contra a influenza foram disponibilizadas para esta ação. E todos os anos fazemos a campanha da gripe, da vacina contra a gripe. E aconteceu esse ano o seguinte, a campanha foi feita em 2021 e observou-se que as pessoas deram muita atenção à Covid, à vacinação da Covid. E algumas pessoas não tomaram a vacina da gripe. Então o CEAM providenciou o encerramento da campanha de 2021 com a aplicação das doses, estendendo a vacinação com as doses que nós tínhamos ainda disponíveis. A presidente do TRT-RN, doutora Perpétua Vanderlei, reforçou a obrigatoriedade da vacina contra a Covid para o acesso às dependências do tribunal. Procure realmente, quem estiver atrasado, fazer sua vacinação, para que a coisa possa fluir com facilidade e especialmente com segurança para todos nós. Ainda em janeiro, o TRT-RN retomou as atividades presenciais de forma parcial. No máximo, 60% dos servidores poderiam se dirigir às dependências do tribunal. A orientação da presidência e do Comitê Permanente de Avaliação de Medidas Preventivas relacionadas à Covid-19 era dar preferência ao trabalho remoto. No início deste ano, o TRT-RN também atuou em uma situação que teve impacto na vida de milhares de natalenses, a greve dos rodoviários. A Justiça do Trabalho, por meio do desembargador Eritson Medeiros, determinou que pelo menos 50% dos ônibus circulassem durante a paralisação dos trabalhadores, a fim de evitar maiores prejuízos para os passageiros. Em fevereiro, a desembargadora Josiane Dantas tomou posse como diretora da Escola Judicial do TRT-RN, a EJUD 21. A cerimônia aconteceu em formato virtual e contou com a participação de magistrados e servidores, entre eles a presidente Perpétua Vanderlei e o desembargador Eritson Medeiros, que antecedeu a magistrada na direção da instituição. O combate ao trabalho escravo também foi destaque do programa este ano, como nessa entrevista com o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Norte, Luiz Fabiano Pereira. Este ano, o tribunal continuou a política de sustentabilidade que vem adotando nos últimos anos, com um descarte ou desfazimento de bens que já estão sem uso no tribunal. Um exemplo foram os mais de 500 itens de informática considerados irrecuperáveis que foram doados para uma empresa de reciclagem aqui em Natal. Em entrevista à repórter Carol Reis, o desembargador e ouvidor do TRT-RN, Eritson Medeiros, fez um balanço sobre os quase 500 contatos feitos pelo público interno e externo com a ouvidoria do tribunal.
Em 2022, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte também recebeu algumas visitas de estudantes universitários. O grupo de estudos e pesquisas sobre o trabalho da UFRN, com quem o tribunal tem parceria, visitou as unidades do TRT-RN e trouxe a doutora Kátia Koustuski, uma das pesquisadoras mais influentes da área, para conhecer de perto o funcionamento da Justiça do Trabalho Potiguar. Um acordo realizado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Natal garantiu a doação de 2 ambulâncias para o SAMU e de equipamentos hospitalares que vão atender o Hospital Infantil Varela Santiago. Este ano, o TRT-RN também doou para a Casa de Apoio ao Paciente com Câncer Irmã Gabriela alimentos arrecadados durante a Semana da Saúde. Em 2022, o TRT-RN voltou a realizar leilões de forma presencial desde o início da pandemia. No início do ano, a diretora da Divisão de Inteligência, Priscila Gatto, falou sobre o cronograma dos leilões. Em fevereiro, o programa Justiça e Trabalho também noticiou uma notícia triste para todos que fazem a Justiça do Trabalho Potiguar: a morte do desembargador aposentado José Vasconcelos da Rocha, primeiro presidente do tribunal, que faleceu em 23 de fevereiro. Foi um verdadeiro farol, balizador aqui para o tribunal. É uma pessoa muito dinâmica, né? Muito corajoso, destemido, a ponto de ser o responsável pela chegada do TRT. Agora a gente faz um intervalo rápido, mas já estamos de volta com mais fatos que marcaram o TRT-RN nesse ano de 2022. Não sai daí. A Escola Judicial se reinventou na pandemia, com os cursos virtuais, e continuou desenvolvendo um papel de extrema relevância para a formação continuada de servidores e magistrados. Vamos relembrar agora como foi o início dos trabalhos da EJUD 21 este ano. No dia 10 de março, a Escola Judicial do TRT-RN realizou a aula inaugural de 2022, um evento no formato virtual e que discutiu temas relacionados ao direito do trabalho no contexto das plataformas digitais. Na ocasião, também foi lançada a 20ª edição da Revista do Tribunal. A questão das plataformas digitais é que, de fato, elas potencializam muito esse tipo de modelo. Elas vão possibilitar uma interação enorme, que muitas vezes ultrapassa, inclusive, barreiras geográficas e interconecta cidadãos do mundo inteiro em torno daquele tipo de questão. Nessa mesma edição do programa, nossa equipe conversou com o desembargador José Barbosa Filho, que falou sobre as ações de promoção à saúde de magistrados e servidores previstas para este ano. Todo ano nós temos a vacinação contra a influenza. Nós temos o mês de novembro, tem o mês de outubro rosa, né? Que é da prevenção do câncer de mama. Temos o mês de novembro, que é o câncer da próstata. Todos esses programas nós convidamos especialistas, médicos, médicas, para ministrar suas palestras, e a cada ano vem sempre novas informações para que as pessoas possam melhor prevenir a doença. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Caputo Bastos, esteve no TRT-RN em março para a correição ordinária, que este ano voltou a acontecer de forma presencial. O encerramento da correição ordinária no TRT contou com a presença da presidente do tribunal, magistrados e servidores da instituição. No caso, essa correição que se encerrou hoje trouxe uma visão muito colaborativa, muito orientadora. Não apenas porque esse procedimento é bom, mas também pela maneira em que foram colocados os pequenos problemas cotidianos, rotineiros do tribunal, e que nos permite corrigi-los. Ainda em março, o tribunal pôde finalmente retomar 100% das atividades presenciais. Logo, o CEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Tribunal, também pôde retomar 100% das atividades no formato presencial. Bom, nesse momento de retomada ainda estamos tendo bastantes audiências na forma telepresencial e já estamos marcando audiências na forma presencial também.
Recém-empossada diretora da Escola Judicial do TRT-RN, a desembargadora Josiane Dantas falou sobre a importância da EJUDE 21 e os planos dela para a escola em 2022. O TRT-RN também realizou este ano o descarte de aparelhos de ar-condicionado considerados irrecuperáveis. Nós estamos tirando materiais que poderia ir para o lixo de forma inadequada. Nós estamos economizando recursos naturais através da recuperação desses materiais e divisas para a prefeitura, para o município, que poderia estar pagando para jogar esse material de forma incorreta. Então, assim, além de gerar emprego, gerar renda, nós estamos cuidando de forma efetiva do meio ambiente. A campanha Abril Verde deste ano no tribunal focou na preservação da saúde física e mental dos trabalhadores. Bem, no Abril Verde nós destacamos a necessidade de comunicação e esse é um tipo de irregularidade, né, a falta da comunicação do acidente de trabalho que o Ministério Público do Trabalho investiga, acompanha e exige a regularização por parte de empresas e empregadores em geral. O Dia Nacional da Biblioteca também foi comemorado pelo tribunal, que transformou a Biblioteca Miguel Josino Neto de especializada para pública temática. Qual a diferença? Na verdade, ela preserva as características da biblioteca especializada, mas também ela traz essas características de biblioteca pública, ou seja, visando atender à sociedade. Advogados, cônjuges, estudantes que vêm estudar aqui na biblioteca, qualquer pessoa da sociedade pode vir e fazer o empréstimo desse livro, vai ter o cadastro normal, vai se responsabilizar. O interessante também é porque assim a gente atende aos objetivos de acesso à informação previsto na Agenda 2030, que também é interesse do tribunal. Em outra ação de descarte e atendendo a metas da Organização das Nações Unidas, o TRT-RN se desfez de outros materiais eletrônicos. Durante a pandemia, o TRT-RN criou novos serviços para continuar atendendo a população e alguns deles foram incorporados definitivamente. Um acordo firmado no Centro Judiciário de Conflitos de Natal aumentou a idade para a concessão de aposentadoria compulsória para os servidores estaduais. O Sejusc também foi responsável por colocar quase 500 processos de Natal e Mossoró na Semana Nacional de Conciliação. Olha só. 28 de fevereiro foi o Dia Nacional de Lembrança às Vítimas de Acidentes e Doenças de Trabalho e o TRT-RN participou de um evento com palestras voltadas para a saúde física e mental dos trabalhadores. O objetivo é que a gente tenha informações mais precisas, mais atuais em relação ao acidente de trabalho para que possam ser desenvolvidas políticas específicas, né, de enfrentamento a esse problema de saúde e segurança. No Dia das Mães deste ano, as servidoras da Justiça do Trabalho Potiguar foram homenageadas. Não é fácil, é um desafio todos os dias, porque o filho precisa da mãe, assim, da presença da mãe, mas também a gente sente a necessidade de estar no trabalho, de se sentir produtiva, de se sentir ativa no mercado de trabalho, porque hoje em dia, ser só mãe ou só trabalhar, acho que a mulher moderna ela sente necessidade de algo a mais. Então, é um desafio todos os dias, é como se eu matasse um leão por dia. Nessa mesma edição do programa, a juíza do trabalho Simone Jalil falou sobre a 6ª Semana Nacional de Conciliação da Justiça do Trabalho. Bom, nós teremos audiências pela manhã e também pela tarde. As audiências poderão ser presenciais ou telepresenciais a pedido das partes, por se tratar meramente de audiências de conciliação, pessoalmente algumas conciliações, tudo nesse intuito de conciliar para recomeçar a vida dessas pessoas o mais rápido possível e com a maior efetividade possível e também com o maior resultado, né, bom para ambas as partes. A gente quer que as partes saiam daqui da Justiça do Trabalho felizes com o resultado alcançado com a conciliação. O TRT-RN doou 120 itens de mobiliário para escritório que estavam sem uso. A instituição beneficiada foi a Marinha do Brasil. Os próprios militares atuaram no transporte dos itens que estavam guardados no depósito judicial do tribunal. Um acordo firmado no Sejusc de Natal alterou a idade para a concessão de aposentadoria compulsória aos servidores de estatais vinculadas ao governo do estado do Rio Grande do Norte. A idade, que antes era de 70 anos, passou a ser de 75.
No Dia Internacional da Reciclagem, o TRT-RN fez um balanço dos itens descartados em parcerias com cooperativas do Estado. A chefe do setor de sustentabilidade do tribunal falou sobre essa e outras ações desenvolvidas no TRT-RN. Então, a Natal Reciclagem passa no tribunal sempre que a gente tem um valor grande, um número grande de eletrônico, que a Natal Reciclagem passa lá no tribunal e pega esses resíduos e dá a destinação correta. O TRT-RN realizou uma campanha de vacinação contra a influenza para servidores e magistrados. Porque vacina é o meio mais eficiente que a gente tem de evitar, né? Gripe e essas viroses que estão dando, que a gente sabe que tem muita virose respiratória nessa época. E assim, eu diria para todo mundo correr para se vacinar, porque não dói e é muito melhor do que ficar gripado em casa. E o Sejusc de Natal analisou cerca de 400 processos durante a 6ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. Também falamos no Justiça e Trabalho sobre o programa de estágio regulamentado este ano pelo tribunal. A gente editou um ato e as principais mudanças que vieram, tanto nessa resolução quanto no ato do tribunal, foi a criação das vagas para pós-graduação, né? A gente tem agora estágio para pós-graduação. Outro ponto que também foi que trouxe, né, foi a prova que a resolução trouxe, foi a existência de prova, a exigência da gente fazer uma prova de seleção. Em junho, o TRT-RN realizou o 2º leilão de bens penhorados em varas do trabalho de Natal e do interior. Também teve comemoração pelos 30 anos de atuação do tribunal aqui no estado, com programação aberta para o público. E o Dia Mundial do Meio Ambiente também foi comemorado com programação especial. O TRT tem esse engajamento junto com todas as justiças, né, para reafirmar o compromisso assumido com a Agenda 2030 da ONU e conscientizar todas as pessoas, não só as instituições, mas com todos os indivíduos, de que todos nós somos responsáveis pela manutenção do nosso planeta. Em entrevista ao programa, a juíza do trabalho da Vara de Caicó, Raquel Vilarim, falou sobre o juízo 100% digital. Já existia o processo judicial eletrônico, né? Que é a forma, exatamente, o PJE. Então, o juízo 100% digital, ele vem nessa nova vertente que estamos vivendo, né? Especialmente agora durante a pandemia, em que as coisas foram realmente bem antecipadas, né? Esse novo chegou com uma urgência maior e o juízo 100% digital veio para ampliar esse acesso à justiça. O TRT-RN contribuiu para a instalação de uma nova UTI pediátrica no Hospital Varela Santiago. O diretor da Divisão de Governança Institucional, Dirceu Monte, falou sobre a colocação do TRT-RN no ranking de transparência dos tribunais regionais do trabalho. O programa Justiça e Trabalho vai ficando por aqui, mas esse é apenas o primeiro especial de fim de ano. Na próxima semana tem mais retrospectiva de 2022 para você. Um feliz ano novo e eu te espero no mês de janeiro. Até lá!